Oi? Não, tá falando. Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite. Ordem? Como é que tá? Vamos dar andamento aqui, né? Na nossa aula de Química Geral. Semana passada vocês tiveram uma folga, né? Devido à semana acadêmica. E hoje nós já vamos voltar aqui. Infelizmente, nossas aulas práticas estão suspensas, né? Pelo menos até aí a semana que vem. Na outra semana pode ser que nós tenhamos um retorno, né? Vamos aguardar aí, torcer para que isso aconteça, né? De maneira mais segura para todo mundo aí. Beleza? Então nós começamos esse nosso slide, ele já está disponível para vocês lá desde a aula passada. Na verdade, esse primeiro slide, se não me engano, representa 3 ou 4 unidades da nossa matéria. Nós já estamos, como é uma matéria de 8 unidades, nós já temos 22 do 2 e 8 do 3. Nós já temos 2 unidades liberadas para vocês. Dia 22 do 3 libera a terceira unidade. Vamos encerrar, então, esse nosso slide aqui. Mesmo slide, tá? Da aula passada, mesma aula, continuação. Tá aí para vocês? Compartilhou? Sim? Sim. Sim? Então vamos lá. Eu sempre pergunto, viu, pessoal, porque esse Zoom, esse compartilhamento, às vezes não funciona muito bem. De repente a gente está falando e não tem nada aqui. Se não me engano, nós estávamos falando sobre propriedades da matéria, né? Se não me engano, nós paramos no slide número 30. Eu estava falando dos estados físicos da matéria, né? E entraremos hoje no número 31. Né? Estava falando sobre as características da matéria, propriedades físicas, estado, né? Fase, né? E aí eu parei aqui na dureza, que é uma propriedade da matéria, né? Então, vocês vão lembrar aqui, nós estávamos falando de propriedades físicas, vem os estados da matéria, né? Que é sólido, líquido e gasoso, dureza, maleabilidade, ductibilidade, densidade e solubilidade. Paramos aqui. Na dureza, que é a resistência de um material ao ser riscado por outro. Então, para eu desgastar, para eu riscar um material com outro, eu preciso que ele seja mais duro que o outro. Então, com atrito, um risca o outro. Mais duro risca o menos duro, né? Faz um sulco. O diamante é o material de maior dureza, que a gente tem conhecimento aí na natureza, e só pode ser riscado por outro diamante, né? De dureza igual ou maior. Brocas feitas com diamante industrial são utilizadas aí para perfurar materiais como vidro, granito, aço, rochas e dentes. É uma pontinha, uma ponteira diamantada, aquela do dentista, né? A canetinha do dentista, a broca do dentista, daquele motorzinho, né? Infernal, que ninguém gosta. Como é que ele consegue perfurar o dente que é tão duro? Porque é uma ponteira diamantada. Nós temos na ponta um diamante, né? Maleabilidade, a capacidade da matéria de ser moldada ou transformada em lâminas ou chapas finas para produzir objetos aí das mais diversas utilidades. Então, capacidade de laminar é a maleabilidade. Aí a gente tem aí lâminas de aço, né? Lâminas aí para facas. O ouro é o metal mais maleável que existe, né? O ouro, além de não oxidar, ter brilho, ele tem uma ótima maleabilidade, que é também uma das características aí principais, das propriedades principais que faz com que ele seja tão valioso e utilizado na produção de joias, né? Ele é fácil para ser moldado, transformado em anéis, colares, brincos.
Ductibilidade já é a propriedade de fazer fio. Então, maleabilidade eu faço lâmina. Maleabilidade, né, ó, de malha, de lâminas. E ductibilidade é a capacidade de fazer fio. Então, nós temos aí fios de cobre, que é muito conhecido, muito utilizado, né? A gente fala que os metais são dúcteis, são aqueles que têm essa propriedade de serem transformados em fios. Fios de cobre são utilizados em circuitos elétricos. Nós temos fios de cobre de diversos calibres, né? Desde o mais fino ao mais grosso. O cobre é um metal com bastante valor também, né? Agregado, não tanto quanto o ouro, né? Sabemos disso. Mas é um metal com bastante valor. Não é isso mesmo? Tanto que a gente vê aí as pessoas roubando fio de cobre em instalações, né, elétricas, telefônicas, para vender, né? Os ferro velho aí, né, pessoal? Isso é conhecido, né? O fio de ouro também é utilizado principalmente em tratamentos estéticos. Então, vocês provavelmente vão ver isso mais adiante, né? Nós vamos estudar isso em outras disciplinas. E aí nós teremos faremos essa análise, né, do porquê que esses fios de ouro são utilizados para tratamentos estéticos aí, né? Nos fios de sustentação, tá? Tá dentro da parte de farmácia estética, né? Quem quiser fazer pós-graduação em farmácia estética, nós abrimos uma na faculdade do futuro, né? Vai começar agora a partir de abril, se não me engano. Quem tiver interesse em fazer, fique à vontade. A partir do 9º período, vocês podem entrar. É uma área boa, né? Estética. Densidade, propriedade que relaciona a matéria de um corpo com o volume que ele ocupa. Também chamar de massa específica. Massa específica é sinônimo de densidade, a mesma coisa. Nós sabemos que massas iguais ocupam volumes diferentes de acordo com a densidade daquele material. 1 quilo de algodão ocupa um espaço muito maior do que 1 quilo de chumbo, porque chumbo é um metal muito denso. Então, ó, 1 centímetro cúbico, que é 1 ml, né? Essa conversão também a gente vai aprender a fazer. Centímetro cúbico é ml, decímetro cúbico é litro, né? Metro cúbico são 1000 litros. Então, a gente vai ver que para a mesma massa, nós temos volumes diferentes e para o mesmo volume, a gente tem massas diferentes, quando a gente tem materiais com densidades diferentes. Então, 1 ml, 1 centímetro cúbico de ouro, pesa 19,3 gramas. De alumínio, pesa 2,7 gramas. De chumbo, pesa muito mais que isso. Tá? Que é um material mais denso. Então, a gente vai ver aí também que os elementos químicos possuem densidades e pela tabela periódica a gente tem uma noção, né? É uma propriedade periódica. A gente consegue observar dentro da tabela periódica quais são os elementos mais e menos densos. O que pesa mais? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Alguém me responda. Tudo é um Ambos quilo, pesam né? 1 quilo. Tudo é 1 quilo, né? Só que eu tenho volumes diferentes, né? 1 quilo de algodão é muita coisa, né? 1 quilo de chumbo é uma quantidade muito pequena, uma esferinha, né, de chumbo aí. Né? Claro que isso aqui não está dado as proporções, né, pessoal? Isso aqui é só para ilustrar, né? Mas esse pacotinho de algodão que a gente compra, com aquelas bolinhas, né, costuma vir com 500 miligramas, se não me engano, não é isso? Que é meio quilo, acho. Tenho tanta certeza não, mas acho que sim, rolo de algodão, né? A fórmula da densidade é D, que a densidade é igual a massa dividida pelo volume. Massa pode ser medida, quais as unidades de medida de massa? Grama, quilo, miligrama. E volume, litros, ml, centímetros cúbicos, metros cúbicos. Ok? Como a gente está falando muito aqui nesse caso de densidade, e a gente calcula, a gente usa as fórmulas, a gente tem essa
Padronização, vamos dizer assim, né? Convenção, de utilizar centímetros cúbicos, milímetros cúbicos. Não que é errado usar litro, mas normalmente a gente usa decímetro cúbico. Não que é errado usar o ml, mas a gente usa centímetros cúbicos. Então, normalmente gramas por centímetros cúbicos é a unidade de densidade que a gente mais usa. Exemplo, se pesarmos 1 litro de água, teremos como massa 1 quilo de água. Por quê? Porque a densidade da água é 1. Densidade é massa por volume, 1 quilo por 1 litro, 1 dividido por 1, 1 dividido por 1000, 1. 1 quilo por 1 litro, ou 1000 gramas por 1000 litros, por 1000 ml, perdão, tudo é 1. Então, 1 quilo por litro, ou 1 quilo por decímetro cúbico. 1 grama por ml, ou 1 grama por centímetro cúbico. Beleza? Tabela de densidade de alguns materiais. Não está aqui disponível para vocês, eu vou mandar postar essa tabela lá para vocês, só para conhecimento, só para a gente fazer alguns exercícios, né? Na atividade avaliativa dessa matéria, tem algumas questões sobre densidade, vai a tabela de densidade para vocês. Como eu disse, quando a gente entrar em tabela periódica, pela tabela vocês conseguem observar densidade dos elementos. Alguém está perguntando algo aí? Consta que você tá aí. Não, né? Constando que você... Não, né? Achei que alguém estava perguntando alguma coisa. Vamos lá. Para líquidos... Tem alguém aqui? Peraí. Você ouviu aí também, João? João Lucas. A galera tá nervosa, né? Eu tirei o som ali. Eu não sei quem é, não, mas acontece às vezes. O pessoal brigando, comendo. Tem uma nervosa, né? Ai, ai. Eu tô doido, você tá tirando, hein, velho? Assisti na hora aqui, Zé. Tô doido. Galera, para líquidos, lembre-se que... Não briga não, pessoal. Não briga não. Vamos lá. Para líquidos, lembre-se de que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Como eu falei com vocês, para a gente medir volume de sólidos, é só você jogar dentro de uma proveta e ver o volume que ela ocupa, a quantidade de líquido que ela desloca. Eu coloco lá 10 ml numa proveta de 20, 25. E jogo uma pedrinha. A pedrinha desloca 2 ml de água, né? Sobe para 22, quer dizer que é o volume do que eu joguei lá dentro, 2 ml, beleza? Voltou aqui sem eu querer. Densidade do álcool etílico é 0,8 gramas por centímetro cúbicos, né? Se a da água é 1, é menor do que a água. Então, o álcool etílico, o etanol, é menos denso que a água. O mercúrio é o metal líquido que apresenta densidade muito elevada. Cada litro de mercúrio metálico tem massa de 13,5 quilos. 1 litro de álcool etílico, 0,8 quilos. Ou seja, voltar, né? 1 litro de álcool etílico pesa 800 gramas. 1 litro de água pesa 1000 gramas, né? 1 quilo. 1 litro de mercúrio pesa 13,5 quilos. Olha a diferença. E aí, a densidade é aquela propriedade que está relacionada à flutuação dos corpos. Quando eu coloco um corpo mais denso em um líquido menos denso, ele afunda. Quando eu coloco um corpo menos denso em um líquido mais denso, ele boia, né? Ele flutua. Está relacionado com densidade, 2 materiais com densidades diferentes. O material mais denso tende a afundar, o material menos denso tende a flutuar. Coloco 2 líquidos juntos, o menos denso fica por cima, o mais denso fica por baixo. Beleza? Os icebergs são grandes massas de água no estado sólido, gelo, que se deslocam seguindo as correntes marítimas nos oceanos. Em geral, a ponta do iceberg corresponde a menos de 10% do seu volume total. Na última aula, vocês me perguntaram por que o gelo ocupa mais espaço em volume do que a água líquida. Se ele ocupa mais espaço, se o volume é maior, a densidade do gelo é menor que a densidade da água líquida. Então,
o gelo boia sobre a água, por ter uma densidade menor. Entenderam isso que eu falei? Entenderam? Quando você coloca o gelo na água líquida, ele boia ou ele afunda? Boia. Porque ele é menos denso, né? A mesma massa ocupa um volume maior. Né? O gelo dilata, né? Nós discutimos sobre isso na aula passada. Eu disse que os sólidos, eles ocupam menos espaço porque eles estão mais concentrados, moléculas e com menos vibração, mas a água é uma exceção. Eric, pode perguntar. Então, no caso, quando o material tem a mesma densidade, vamos supor, da água, ele pode ficar em qualquer lugar na água? Se você está considerando estados físicos diferentes, a densidade vai ser diferente também. Entendeu? Por exemplo, normalmente, o mesmo volume, a mesma massa no estado sólido ocupa menos volume que o líquido. Então, normalmente, um líquido e um sólido, o sólido tende a afundar. A água, eu sei que me perguntou isso na aula passada, não foi, Eric? Por que que a água de lata aumenta? A água é um exemplo do contrário, né? Como a água aumenta o seu volume no estado sólido, ela acaba ficando menos densa e flutuando. Mas normalmente é o contrário. Quando eu tenho o mesmo material no estado líquido e no estado sólido, o sólido tende a afundar. Quando são materiais diferentes, mas que por algum motivo ali, por serem ligas, eles têm a mesma densidade, ele costuma ficar no estágio intermediário ali, né? Como se estivesse em equilíbrio ali, flutuando ali no meio. Não em cima e nem embaixo. Beleza? Beleza. O gelo tem uma densidade ligeiramente menor que a da água, assim os icebergs flutuam, devido à menor densidade do gelo. Aqui um exemplo da água salgada e da água doce. Por que na água salgada o ovo flutua? Dá uma olhada no copo. E na água doce, o ovo afunda. Por quê? Tenho 2 copos, o primeiro com água salgada, o segundo com água doce. Coloco um ovo dentro de cada um. Pode falar. Porque a água com sal fica mais densa? Isso aí. A água com sal é mais densa, acaba sendo mais densa que o ovo. Ela flutua. Na água doce, ela diminui, né, a sua densidade com relação à água salgada, né, e com relação ao ovo também. O ovo acaba afundando. O ovo é mais denso que a água doce e menos denso que a água salgada. Beleza? Quando eu misturo, não dá para eu definir exatamente densidade sem calcular, né? Então eu vou misturar, vai ficar quanta densidade? Depende da quantidade de sal que você pôs, da quantidade de água. Isso tudo tem que ser levado em consideração, né? Para fazer esse tipo de raciocínio. Conhecem o Mar Morto? Ele é chamado de Mar Morto justamente porque ele tem uma grande concentração de sal, né? A salinidade da água é muito alta. Então vai acontecer isso aqui. A água vai ficar mais densa, o corpo humano vai ficar menos denso que a água boia. Então no Mar Morto, que é chamado de Mar Morto justamente por isso, a alta salinidade, você tem pouca vida, né? Que suporta essas altas concentrações de sal. Então, olha só a mulher boiando aqui. E na água comum, na piscina, é um tanto difícil você boiar, né? Você tem que encher o pulmão de ar para você aumentar o seu volume e ficar com a densidade menor. E aí você acaba boiando. Mas é mais uma técnica, né? Você tem que ter a técnica de encher o pulmão de ar, né? Posicionar direitinho para você boiar na água doce. Na salgada é mais fácil. Não é isso mesmo? Solubilidade. Se colocarmos um pouco de óleo em um copo de água, ele não se dissolve, porque ele não é solúvel. Se eu colocar etanol num pouco de água, ele dissolve, porque ele é solúvel. Nós temos essa característica, essa propriedade da matéria chamada de solubilidade, que é a capacidade de um material, que seja sólido, que seja líquido, se solubilizar em outro. Está relacionado a uma outra característica, uma outra propriedade chamada de polaridade, né? Vocês já estudaram isso em algum momento da vida de vocês aí na escola, de que polar dissolve em polar e apolar dissolve em apolar. Gordura em gordura e água, né, com álcool, por exemplo. Polar com polar, apolar com apolar.
Aqui eu tenho um exemplo da água, que é polar, e do óleo, que é apolar. Não se misturam. Não tem solubilidade. E mesmo assim, se for solúvel, tem um limite. Se eu for misturando a água com óleo, vai misturar, né? Não vai misturar nunca. Se eu for misturando a água com álcool, vai misturando, você pode ir colocando, que os dois são líquidos, ele continua solubilizando ali e misturando, dissolvendo o outro ali, né? Diluindo, né? Na verdade, o que tem maior concentração no que tem menor. Agora, um sólido tem um limite de solubilidade. Eu pego um copo de água, ponho uma pitada de sal, uma colherzinha, outra colherzinha, vai solubilizando. Vai chegar uma hora que não solubiliza mais, satura a solução. Quanto mais sal você coloca, ele vai só depositando no fundo, né? Formando aqui o que a gente chama de precipitado, corpo de chão, corpo de fundo, que é a quantidade de sal que ultrapassa o limite da solubilidade. E aí eu não consigo solubilizar mais, né? A propriedade chamada aí de coeficiente de solubilidade. Do sal de cozinha, a temperatura ambiente aí é 30, na verdade eu acho que deixa eu ver, 36 gramas por 100 ml de água. Então, a 25 graus Celsius, eu consigo solubilizar em 100 ml de água 36 gramas de sal de cozinha, cloreto de sódio. Se eu colocar 37 gramas, o que acontece? O que vocês acham? Qual é o coeficiente de solubilidade? 1 vai para o fundo. Vai precipitar? Vai precipitar 1 grama. Se eu consigo solubilizar 36, coloquei 37, o 36 vai solubilizar, vai entrar em contato, vai interagir com as moléculas da água e o 1 grama residual vai descer, vai precipitar, formando aí o que a gente chama de corpo de chão, corpo de fundo ou precipitado, né? Eu uso o termo precipitado, é normalmente o que a gente usa em farmácia, né? Precipitação, reações de precipitação, beleza? Entretanto, se colocarmos açúcar em um copo com água, esse dissolve-se totalmente no meio líquido. Claro que dissolve, porque açúcar é polar, a água também é polar, só que, como eu disse, a propriedade da solubilidade ela é limitada por um coeficiente de solubilidade. Eu tenho a quantidade máxima que eu consigo dissolver. Isso é óbvio, né? Eu não vou conseguir em 100 ml de água dissolver 1 quilo de açúcar, né, pessoal? Né? É realidade, né? Cotidiana aí, todo mundo sabe disso. Todo material que se dissolve é chamado soluto. O açúcar, o sal, no caso, nos exemplos que eu dei, são solutos. E aquele outro no qual ele vai ser dissolvido é chamado de solvente. Então, nos nossos exemplos aí, a água é o solvente e o sal e o açúcar são solutos. A mistura de soluto com solvente é chamada de solução. Na solução, eu não consigo diferenciar o que é soluto e o que é solvente. Se eu pego 1 litro de água e coloco uma colher de sal, a água é meu solvente, o sal é meu soluto, e no final eu tenho uma solução porque eu não consigo diferenciar mais o que é sal e o que é água. Eu não tenho soluto e solvente mais. Agora, se eu tenho 2 fases, né? Eu consigo diferenciar. Então não é solução, né? Então aí a gente já muda, ou não é solução, né? Ou eu tenho corpo de fundo, né? Eu tenho precipitado, né? A gente tem conceitos diferentes aí para a gente usar nesse caso. Se colocarmos uma quantidade muito grande de sal em um copo com água, o que ocorrerá? Formação de precipitado. Até o limite, eu tenho solução. Passou do limite, eu tenho a solução ali saturada. E aí eu vou ter lá no fundo o excesso que eu coloquei, né? O que extrapolou o coeficiente de solubilidade. A solubilidade pode, então, ser definida como a quantidade máxima de uma substância denominada soluto, que é possível dissolver em uma quantidade padrão de outra substância denominada solvente em uma dada temperatura. Por que a temperatura tem a ver aqui? Porque se eu aumentar a temperatura, eu consigo solubilizar mais, concordam comigo? Vou colocando açúcar na água a temperatura ambiente. Eu consigo colocar X gramas de açúcar. Se a água estiver quente, fervendo, eu consigo colocar mais açúcar. Todo mundo que faz café sabe disso. A partir do momento que esquenta, aumenta a solubilidade. Então, o aumento da temperatura de líquidos
Aumenta a solubilidade de sólidos. O aumento da temperatura de líquidos faz o quê com a solubilidade de gases? O que vocês sabem sobre isso? Eu posso dissolver na água sal e posso dissolver na água gás carbônico. Alguém conhece água com gás carbônico? Água com gás, Água né? com gás. Isso aí. Vocês conhecem água, refrigerantes, Coca-Cola. O que acontece se eu aumentar a temperatura da água e for adicionando sal? A temperatura vai aumentando, eu posso colocando mais sal, né? E no gás? É o inverso? Se uma água com gás ela tem maior solubilidade, né, numa temperatura mais alta ou numa temperatura mais baixa? O que vocês acham? Mais baixo. Mais baixa, é o inverso. Para sólido, maior temperatura, maior solubilidade. Para gás é o contrário. Se tiver muito quente, a temperatura ambiente mesmo, quando você abre uma garrafa com gás, o gás perde imediatamente, né? Por quê? Porque ele não é solúvel. É muito melhor tomar um refrigerante, uma água gasosa, com a temperatura mais baixa, porque o gás vai estar dissolvido, solubilizado na água. Se a temperatura estiver alta, ele se perde. Até que a gente fala que ela até ferve, né? Não é o termo correto, né? Mas ele sai com uma velocidade muito grande e faz aquela bagunça que a gente conhece, né? Quando você abre um refrigerante quente. Ou quando você agita um refrigerante, né? Excita as moléculas ali do gás. Ele tende a vazar para o ambiente. Para registrar o valor da solubilidade de um material, verificamos a quantidade de soluto, a quantidade de solvente e a temperatura em que se encontra. A temperatura vai definir o coeficiente de solubilidade. Desse modo, eu vou saber quanto de sal, de soluto, eu consigo solubilizar naquele volume. Em regra geral, um aumento da temperatura aumenta a solubilidade de substâncias, com exceção dos nossos gases. Nós vamos ver isso aí depois. Opa. Existem substâncias que não se dissolvem em água, são chamadas de insolúveis. A água é uma substância polar. As substâncias apolares têm baixa ou nenhuma solubilidade em água. As apolares. Então, polar, dissolve em polar. Apolar, dissolve em apolar. O álcool é solúvel em qualquer proporção na água. A quantidade de soluto é proporcional à quantidade de solvente. Então, pessoal, se 36 gramas eu dissolvo em 100 ml de água, ou 200, né, 100 gramas de água, em 200 ml ou 200 gramas de água, eu vou ter o dobro também, que é 72 gramas. É uma receita de bolo, né? Proporcionalidade direta. Diretamente proporcional. 36 gramas em 100 gramas de água, 72 gramas, 200 gramas de água. E se for 300 gramas de água? Multiplica 36 por 3. E por aí vai. Né? Soluções. São misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. O que são misturas homogêneas? São aquelas que eu não consigo identificar os componentes. Um suco de uva tem o extrato ali da uva, que é um monte de substância, né? Mas imagina que você tem uma só. Vamos imaginar, de maneira errada, que o suco de uva é só uma substância. Você tem a água e tem o açúcar. Se eu misturar os três, eu deixo de ter os componentes separados e tem uma coisa final que é o suco. É a solução. Agora, se eu não solubilizar, eu não vou ter uma solução, né? Porque eu vou ter mais fases. Não vai ser homogêneo, vai ser heterogêneo. Não é isso, pessoal? Solução é a mistura de soluto mais solvente. Soluto sempre em menor proporção. Solvente sempre em maior proporção. Normalmente a água tem aquela questão da água ser o solvente universal. Não é correto. A água não é solvente universal. A água é solvente universal para substâncias polares. Se a substância é apolar, ela não é o solvente ideal para fazer nada, né? Sabem disso. Água em açúcar, ar, ligas metálicas, tudo são soluções. Observem que água e açúcar é o exemplo que eu dei. Eu tenho açúcar, que é um sólido, na água, que é um líquido. É uma solução líquida. Álcool e água. Açúcar e água.
vão formar uma solução líquida. Sólido com líquido, açúcar e água. Líquido com líquido, álcool e água. Ar. Ar é uma mistura de gases. Você consegue identificar no ar o que é oxigênio, o que é nitrogênio, o que é hidrogênio? Não. Então, é uma solução gasosa. As ligas metálicas, você pega o ouro 18 quilates, você consegue ver o que é ouro e o que não é, que é mistura? Não. Então, é uma solução sólida. Então, nós temos soluções líquidas, soluções sólidas, soluções gasosas. Tem uma pergunta aqui. Toda mistura gasosa é homogênea? Não necessariamente. Pensa em vapor de água, você consegue ver o vapor de água, diferente dos gases. Pensa em fumaça. Nós temos alguns vapores que são coloridos, aí você consegue ver. Então, quase toda mistura gasosa é homogênea, mas você não pode generalizar, beleza? Como é chamado quando eu consigo perceber que tem duas substâncias? Aí não é solução, aí é mistura, heterogênea. Se são duas fases, bifásica. Se são três fases, trifásica. Se são quatro fases, aí já é polifásica. Por exemplo, água com pedra. É uma mistura heterogênea, né? Bifásica. Se eu coloco serragem, eu vou ter pedra no fundo, água no meio, serragem por cima. É mistura trifásica. Quem perguntou? Eric, pode falar. Mas, Hermínio, no caso dos gases, se eles estiverem no local fechado, depois de um certo tempo, eles ficam misturados completamente. Em equilíbrio, justamente. Aí isso é uma questão também interessante. Boa colocação. Se você está falando de um sistema fechado, você não consegue identificar no final, porque ele se dispersa no ambiente. Existe uma dispersão. Então, aí é uma outra situação. Normalmente, quando a gente fala disso, a gente tem que considerar mesmo sistema aberto ou sistema fechado. O sistema aberto acaba perdendo no ambiente. Então, se começa de uma maneira tipo a fumaça. Você sabe que eu tenho a fumaça concentrada ali naquele meio e tenho o ar. Então, se eu estou considerando a fumaça e o ar, não vai ser uma mistura homogênea. Pensa bem, não vai ser uma solução. Agora, se eu estou considerando um ambiente fechado, a fumaça ela vai tomar conta do ambiente inteiro. Você não consegue mais diferenciar nada, né? Vira tudo como se fosse fumaça, né? Boa colocação. Isto mesmo, meu caro. A gente estuda muito sistema aberto e fechado em fisicoquímica, né? Não é o foco da nossa disciplina aqui, mas na fisicoquímica você tem que considerar quase tudo em sistema fechado. Você quase que desconsidera o que é feito no ambiente aberto, né? Porque até você não consegue medir, mensurar em sistema aberto é muito difícil. Então, tudo é feito num sistema fechado, de maneira que você possa fazer medidas e cálculos, né? Fisicoquímica, matéria do segundo período que vem. Aqui, ó, soluções quanto ao estado físico podem ser sólidas, líquidas e gasosas. Por exemplo, soluções sólidas, ligas metálicas, medicamentos, um comprimido de AS. Tem AS, tem ácido aspirina, tem ácido acetilsalicílico, tem talco, tem sacarose, tem manitol. É tudo misturado. Você não consegue diferenciar o que é nada. Aquilo é comprimido, ponto final, solução sólida. Líquida, simples de entender, soro fisiológico, bebida, água mineral, sem gás, porque o gás você vê, né? Você consegue ver. E gasosa, quando você tem aí o ar isento de poeira, né? Se tiver a poeira em suspensão, você vê o que é ar, o que é poeira, né? Caso da fumaça que eu dei também aí. Coeficiente de solubilidade é aquilo que eu falei com vocês, é a quantidade máxima de soluto que pode ser solubilizado num solvente. A gente chama de CS, coeficiente de solubilidade. É definido pela temperatura, como eu já disse. O aumento de temperatura aumenta o coeficiente de solubilidade para quase tudo, né? Vimos o exemplo do gás e a gente tem uns exemplos diferentes aí para alguns sólidos. Como tudo na química, existem exceções. Algumas substâncias que se comportam de maneira diferente das padrão, das normais, né? São poucas, mas a gente sempre toca nelas porque se for fazer uma prova de concurso, acaba aparecendo nas exceções, né? Eles gostam dessas pegadinhas, né?
Coeficiente de solubilidade é uma grandeza determinada experimentalmente, ou seja, você só vai saber isso se tiver uma tabela na mão ou se você estiver dentro de um laboratório medindo quantidade de água com temperatura e medindo a quantidade de sal que você vai pôr, de soluto que você vai pôr. Não tem outra maneira de você definir o coeficiente de solubilidade se não for de forma experimental, testando. Para o cloreto de sódio, 36 gramas por 100 gramas de água, 20 graus Celsius. Observe que a tabela apresenta em 20 graus Celsius aí, ó. Sulfato de cálcio, 0,2 gramas em 100 gramas de água. KNO3, nitrato de potássio, 13,3 gramas em 100 gramas de água. Tem, né, a gente vai ver um gráficozinho depois. E aí nós temos o que é solução insaturada, saturada e supersaturada. Quando a massa do soluto é menor que o coeficiente de solubilidade, por exemplo, do cloreto de sódio é 36 gramas, né, por 100 de água. Se eu coloco 3 gramas, eu tenho uma solução diluída. Ela é insaturada, está muito longe da saturação, que seria no 36 gramas. Se eu tenho 30, eu já estou chegando perto, ela é insaturada ainda, mas ela já é concentrada, né? Estou chegando perto do limite. Se eu ponho exatamente a quantidade que está descrita no coeficiente de solubilidade, ela acaba virando para mim uma solução saturada, está no limite da saturação. E se eu consigo colocar na temperatura ambiente 38, eu vou ter uma solução saturada com 2 gramas de corpo de fundo. Né? Isso, por que eu estou falando isso? Porque eu tenho uma solução, um conceito de solução supersaturada, que acontece com algumas substâncias, que é o seguinte. Fazer um café. Você coloca a água, a temperatura ambiente, uma quantidade de açúcar, ela não dissolve. Depois que você aquece e ferve a água, ela dissolve. Quando ela esfriasse, ela não deveria precipitar aquela quantidade de sal, de açúcar a mais que você colocou, não? Vocês entenderam a minha pergunta? Ou não? Não, vou perguntar de novo. Não. Não, vou falar do sal. Ó. Se eu tenho 36 gramas de sal em 100 gramas de água, vai saturar. Se eu colocar 38, eu vou ter quanto? Eu vou ter 36 gramas na solução saturada e 2 gramas de precipitado. Concordam? Se eu ferver a água, essas 2 gramas que estavam no fundo vão dissolver também. Depois que a água esfria, essas 2 gramas não deveriam precipitar de novo, não? O coeficiente baixou, ué. Eu baixei a temperatura, o coeficiente de solubilidade baixa também, volta para 36. Por que aqueles 2 gramas não precipitam? Às vezes sim, que é o normal, e às vezes, no caso do açúcar, por exemplo, da sacarose, ela não volta. Você vai fazer café, você coloca a água lá, coloca a quantidade de açúcar. Ela não dissolve, não solubiliza. Você esquenta. Na hora que o café esfria, ela fica doce, um xaropão, mas não volta para o fundo. Por quê? Porque tem uma característica chamada de solução supersaturada. Eu tenho uma massa de soluto que é maior do que o coeficiente de solubilidade. Só que eu esquentei o soluto junto com o solvente, ele solubilizou e na hora de voltar, ele tem uma interação química entre as moléculas que ele acaba grudando ali, termo, né? Acaba interagindo e ficando preso e não volta para o fundo. É assim que faz xarope. Xarope são soluções supersaturadas. Assim que faz café. Beleza? Bom, galera, entenderam? Oi, Pode perguntar, Eric. mas no caso, se for fervendo a água, vai ficar até não ter mais água, por exemplo. Até não ter mais água? Aí Não, como é que depende da substância, sabe por quê? Porque depende da interação. Se for uma substância que tem interação muito grande com a água, quando você ferve ali, ela pode ser levada no vapor junto. Se for uma que tem uma interação menor, a água vai embora e o solvente desaparece, né? E o soluto fica no fundo. É o caso do sal. É o caso do sal. O sal, um pouquinho dele acaba volatilizando junto, mas no final vai sobrar um pouco de sal no fundo. O açúcar, se você fizer isso, ele evapora todo junto com a água. Justamente por essa interação que ele tem ser muito forte, pela polaridade, ele acaba no final, não sobra nem água, nem açúcar, nem nada. Evapora tudo, né?
Beleza? Mas no caso do açúcar cristalizado, se aquecer açúcar. ele não vai virar líquido, ele vai queimar. Vai virar líquido. Uhum. Tem um ponto de fusão. O açúcar tem ponto de fusão, então. Tem um ponto de fusão ali que não é muito longe. Eu não sei exatamente quanto que é da sacarose, não tem esse valor assim de cabeça, mas você vai aquecendo ele numa panela, é o suficiente para chegar no ponto de fusão, né? Que ele vira líquido rapidinho, né? Na panela você consegue aquecer. Tá. Tem alguns sais, o sal de cozinha, por exemplo, você pode pôr na panela e pôr temperatura que ele não dissolve, né? Se não me engano, é na casa dos 600 graus Celsius, alguma coisa assim, o ponto de fusão. Né? Então, você tem sólidos aí com ponto de fusão de 800, de 1.000, 2.000, 3.000 graus. Então, dificilmente você vai conseguir fazer isso numa cozinha, né? Não vai conseguir, né? Dificilmente não, né? Mas só se você derreter a panela, porque o ponto de fusão do ferro é menor, às vezes, do aço, menor, às vezes, do que o sal que você está tentando. Nós temos uma prática de ponto de fusão. Tem um equipamento que mede. Nós vamos aprender a fazer isso lá. Pessoal, beleza? Eu vou parar por aqui porque a próxima é um gráfico que eu tenho para mostrar para vocês aqui. E eu quero mostrar com calma, que é o gráfico aqui, ó, de solubilidade, para a gente discutir, está em cima da nossa hora, para a gente não se perder no meio aqui. Depois eu volto exatamente de onde eu parei. Beleza? Então, abraço para vocês aí. Qualquer dúvida, qualquer coisa, faça um contato comigo lá no grupo, tá? Pelo Zap. Beleza, pessoal? Eu. Grande abraço para vocês aí. Tchau, tchau. Tchau.